O casamento que aconteceu 50 anos depois da morte. Em San Carmín del Valle, uma cidade que carrega em suas pedras o peso dos passos de quem jamais deixou de andar, mesmo depois da morte, os habitantes falam baixo ao se aproximar das ruínas da antiga capela Santa Elísia. Pois ali aconteceu um casamento que não deveria ser possível nem nos contos mais macabros, e ainda assim foi realizado como um pacto silencioso com o tempo que se quebrou e com a morte que perdeu uma batalha que julgava já ter vencido há muito tempo. E essa história começa com Isabela Montenegro, uma jovem de beleza tão hipnotizante que muitos acreditavam que ela não havia nascido, mas sim sido esculpida por algum anjo esquecido, como lembrança de que o amor pode ferir mais fundo do que qualquer lâmina já forjada pelas mãos dos homens. Isabela estava prometida a Tiago Castell, um poeta que transformava o céu noturno em versos apaixonados e fazia da lua sua testemunha mais fiel, porém, em San Carmín del Valle. O destino gosta de se esconder atrás de tragédias, e na véspera do casamento, Tiago desapareceu misteriosamente quando foi visto pela última vez, caminhando em direção ao Mirante do Luto, onde os namorados costumavam deixar cadeados como prova de amor eterno. E muitos acreditam que naquele penhasco o poeta encontrou a escuridão em forma de mãos frias que o puxaram do mundo dos vivos para outro lugar onde a poesia não serve de escudo contra o esquecimento. O corpo de Tiago nunca foi encontrado, apenas seus pertences foram devolvidos pela maré dias depois, como se o oceano tivesse cuspido aquilo que não lhe pertencia, e Isabela sentiu sua alma se partir em cacos tão finos que nem os anjos conseguiriam colar se tentassem, e quando a notícia se espalhou, todos esperavam que ela enlouquecesse ou partisse dali para sempre. Mas o que fez deixou a cidade inteira mergulhada em silêncio. Ela apareceu na capela Santa Elísia, usando o vestido de noiva, e jurou que esperaria por seu amado, até que o mundo resolvesse devolver o que tirou dela. E naquele instante, a lua se escondeu atrás das nuvens, como se tivesse vergonha de iluminar tamanha dor. E assim os anos passaram. Isabela resistiu ao tempo como uma flor eterna presa em um jardim morto, e sempre que alguém se aproximava da capela, jurava vê-la parada no altar, com o buquê seco entre os dedos e o véu cobrindo seus olhos, que nunca mais piscaram, pois ela se recusava a deixar que as lágrimas apagassem a imagem do homem que prometeu voltar. Porém, como o mundo é cruel, mesmo com quem acredita no amor, ela envelheceu, mas não como os outros, enquanto todos ganhavam rugas e perdiam cor. Isabela parecia apenas ficar mais pálida, como se estivesse aos poucos se tornando mármore viva, em homenagem à espera que fizera dela uma estátua humana de saudade e esperança. Até que em uma noite de inverno, meio século após o desaparecimento de Tiago, os sinos da capela Santa Elísia tocaram sozinhos e ninguém ousou sair de casa, pois o toque soava como se tivesse vindo de um sino partido por mãos que já não deveriam ter força alguma para se mover. E quando amanheceu, um pescador afirmou ter visto um homem caminhando molhado pela praia, com o coração pulsando dentro de um peito que não respirava, e seus olhos eram tão profundos quanto o mar que tentou guardá-lo por tantos anos, e esse homem seguia em direção à capela como se soubesse exatamente onde devia estar mesmo, após 50 anos sem chão sob seus pés. A porta da igreja se abriu com gemidos que lembravam gritos de bois sendo levados ao sacrifício, e ali dentro, diante do altar, Isabela estava radiante com o mesmo vestido branco que não amareleceu mesmo depois de tanto tempo. E ela estendeu a mão para o homem ensopado, que agora usava um terno coberto com sal cristalizado e algas mortas, e ao aproximar-se dele, o vento soprou o véu, revelando que seus olhos estavam fechados como se ela tivesse finalmente descansado, mas apenas para ser acordada por aquele que a vida lhe tirou antes do primeiro sim
E então, mesmo sem voz, a cerimônia começou como se as paredes tivessem decorado as palavras e cada pedra soubesse os votos que foram interrompidos pela morte. Testemunhas que juram ter visto o acontecimento disseram que o homem abriu os lábios e deles caiu água salgada antes de pronunciar: Isabela, por onde você caminhou? Eu caminhei por onde você esperou. Eu fui lembrado, e mesmo que meu corpo tenha naufragado, minha promessa continuou flutuando, e como resposta, o coração dela bateu pela primeira vez em décadas, e esse único batimento ecoou como trovão, que fez a capela inteira estremecer. E logo depois, os dois se abraçaram como se finalmente ocupassem ao mesmo tempo o mesmo mundo, a mesma eternidade que lhes foi roubada, e então algo inexplicável aconteceu. Eles se beijaram e os vitrais quebraram ao mesmo tempo, criando um clarão que cegou quem estava por perto. E quando a luz sumiu, não havia mais ninguém ali dentro, apenas pétalas brancas caídas sobre o chão, coberto de poeira antiga. O desaparecimento simultâneo dos dois fez a cidade inteira acreditar que havia testemunhado o amor, vencer a morte. Porém, alguns dizem que se você for até o Mirante do Luto em noites de tempestade, ainda dá para ver dois vultos caminhando de mãos dadas sobre as rochas e que a água do mar parece recuar ao redor deles, como se respeitasse a presença de quem morreu, mas não aceitou o fim. E há quem garanta que no altar da capela passaram a brotar flores brancas sem raízes, como se Isabela ainda deixasse ali seus buquês a cada celebração secreta, que faz com o único homem que jamais deixou de amar, mesmo estando morto. Hoje aqueles que visitam San Carmín del Valle evitam mencionar o nome de Tiago Castel, por medo de chamar sua atenção, porque dizem que o amor dele ainda procura outras vozes para recitar seus poemas e continuar existindo através de quem ousa acreditar que existe vida depois do último suspiro e que as alianças podem brilhar mesmo sem mãos para sustentá-las, pois algumas histórias não foram feitas para acabar e alguns casamentos não aceitam ser adiados, nem pela própria morte. Talvez, enquanto você ouve essa história, sinta um arrepio percorrendo sua espinha, como se uma mão fria tivesse ajustado seu ombro para que ficasse na postura de quem está prestes a jurar amor eterno. Talvez uma pétala tenha caído perto de você mesmo, sem haver flores por perto. Talvez você tenha sido convidado a presenciar um casamento que continuará acontecendo enquanto existir lua, céu e silêncio o suficiente para que dois mortos continuem dizendo sim no escuro. Este foi mais um ritual no Crônicas de Outro Mundo. Se você chegou até aqui, saiba que agora faz parte dos convidados de Isabela e Tiago. Então, se inscreva. Deixe seu like e compartilhe esta história para que o amor deles continue vivo. Nos encontraremos no próximo vídeo, onde mais promessas enterradas insistem em voltar, exigindo ser cumpridas, mesmo que o tempo e a morte digam o contrário.